Então, vamos lá. Hoje, o nosso tema é a autoestima infantil, tá? Para começar, a gente precisa entender, então, que a autoestima ela não está relacionada à aparência física. Esse conceito de autoestima, ele está muito banalizado hoje em dia, ele acaba sendo utilizado de uma maneira que não condiz com a realidade dele, tá? Então, por exemplo, quando a gente vê alguém na rua, muito bem arrumada, maquiada, a gente fala assim, nossa, a autoestima dela é ótima, ela tá super chique e tal. Isso não quer dizer que essa pessoa tenha uma boa autoestima. Nós utilizamos muito esses conceitos também de, ai, nossa, tô tão desanimada, vou cortar o cabelo para ver se eu dou uma melhorada na minha autoestima, né? Isso sim é ótimo pro nosso ego. Isso ajuda a gente a se sentir melhor, a se sentir mais atraente, mais bonita. Mas a aparência física não é a base da autoestima. A autoestima está relacionada com um sentimento de amor próprio, de autorrespeito, de valorização interna, independente da nossa aparência física, a partir dos padrões impostos pela sociedade ou pela nossa cultura. Então, a autoestima é você se sentir bem, se sentir com valor, se sentir até bonita, mas não necessariamente tendo que estar magra ou casada, tá? Ou em qualquer outro padrão aí pré-estipulado, tá? Então, a autoestima tem relação com amor próprio e autorrespeito. E o autorrespeito, gente, tem como base dois conceitos muito importantes, que são: eu sou amada, eu posso ser amada e eu tenho valor. E as crianças, elas têm necessidade de se sentirem amadas, tá? Mas se sentir amada é diferente de ser amada. Às vezes a gente ama, às vezes não, né? A gente ama a criança, mas às vezes a gente não consegue comunicar esse amor por conta de algumas coisas que a gente acaba fazendo ou falando ou não demonstrando de maneira não verbal e que prejudica esse entendimento da criança, tá? Então, por que isso é importante no contexto da adoção? Eu me baseei em 3 livros, tá? Para falar com vocês a respeito desse assunto. Ele é um assunto muito denso, dá pra gente ficar aqui horas conversando sobre, mas eu tentei fazer um resumo bem enxuto, tá? Porque a nossa live aqui é de 20 minutinhos só, mas eu acho que já dá pra gente entender algumas coisas. E a Dorothy Briggs, que é a autora desse livro aqui, A Autoestima do Seu Filho, ela fala o seguinte: a maneira pela qual nós vivemos com nossos filhos durante os primeiros anos de vida prepara o cenário para um ciclo vicioso ou saudável. Nós não sabemos como essas crianças do acolhimento viveram nos primeiros anos de vida. A gente deduz que elas não foram amadas da maneira com que elas mereciam ou não se sentiram amadas por conta dessa dificuldade de comunicar o amor, tá? Então, a gente tem que entender que elas cresceram e construíram uma autoimagem muito negativa, muito pobre a respeito de si mesmas. E isso impacta diretamente o comportamento delas e a saúde, tá? Então, a gente já sabe hoje que a baixa autoestima tem ligação com comportamentos desafiadores e com problemas de saúde. A gente precisa, então, quebrar esse ciclo agora. Nunca é tarde demais, tá? A autoestima ela não é algo definitivo, mas ela é muito difícil de ser transformada. Então, a gente vai precisar de consistência, insistência, paciência, tá? Os resultados a longo prazo são muito bons, mas não são fáceis de serem colocados em prática, assim, do resultado vir logo, tá? A gente precisa colocar em prática, mas vai demorar pra gente ver isso surtindo efeito. Porque tem uma outra coisa bastante importante também. Para criança é muito difícil transformar. Às vezes é mais fácil e mais seguro para ela ficar numa posição desagradável, mais conhecida, do que mudar.
Nós também já sabemos que as crianças que vieram do acolhimento têm muita dificuldade com mudanças. Então, esse é mais um aspecto importante para a gente levar em consideração. Então, não é que, nossa, eu me transformei, estou agindo diferente com meu filho, mas não está surtindo efeito. Vai demorar, tá? Então, esperem uma maratona, como diz a Karen Purves, que é a da metodologia TBRI. Espere uma maratona, não uma corrida de 100 metros, tá? Contudo, então, vamos ter em mente que a gente pode alterar muitas coisas, que a gente vai ter resultados positivos lá na frente, mas que isso pode demorar bastante para acontecer, tá? Essa baixa autoestima da criança, essa construção do autoconceito de forma negativa, ela também tem relação com o trauma. A gente já sabe que o trauma afeta 5 áreas importantíssimas do nosso sistema e uma delas é a crença, tá? Então, a criança, quando ela tem a crença de que ela é má, ou de que ela não tem valor, ou de que ela, enfim, não é capaz, ela acaba usando essa crença para modelar o comportamento dela, para comprovar que realmente ela não tem valor. Então, é meio que uma autossabotagem. A gente também faz muito isso, tá? Quando a gente tem crenças limitantes, a gente quer provar que o que a gente está pensando e acreditando é real. Então, uma criança, quando ela não acredita em si mesma, ela já está fadada ao fracasso, porque ela vai agir de maneira a confirmar isso que ela acredita, tá? Por isso que isso tem relação com comportamentos desafiadores. Se ela não se sente amada, valorizada, capaz de alguma coisa, ela vai agir conforme essa crença dela e vai dar trabalho para os pais com relação ao comportamento, tá? Então, as crianças, elas valorizam a si mesmas na medida que elas são valorizadas pelos adultos. Então, esse é um trabalho nosso, tá? De ajudar nessa construção, de quebrar esse ciclo vicioso. Outra coisa importante, eu falei que uma das causas do comportamento difícil, desafiador, pode ser esse autoconceito negativo, mas é apenas uma das causas, tá? Não tô dizendo que é sempre assim. O comportamento desafiador, na questão da adoção principalmente, pode ter outros fatores, como por exemplo, o teste do apego, dificuldade de comunicação. Então a criança sente, mas ela não sabe comunicar, ela acaba agindo. Pode ser por conta do luto que ela está vivendo. Pode ser por conta de medo, que ela tem muito, por conta do trauma. Pode ser em decorrência de má nutrição, desidratação. A gente sabe que isso tudo interfere no comportamento. Então, a autoestima é apenas um fator, que é o que a gente vai trabalhar aqui hoje, como ajudar e como melhorar essa construção da autoimagem, mas tem muitas outras coisas por trás, a gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Bom, sobre o mau comportamento ainda. A gente precisa lembrar que quanto mais desagradável é o comportamento da criança, quanto mais desafiador é esse comportamento, mais ela precisa de acolhimento, de amor, de paciência, tá? Então, isso é um pouco contraditório para nós adultos, porque nós temos uma visão mais madura da situação. Inclusive, eu trabalhei isso numa consultoria essa semana. Quanto mais insuportável a criança se coloca, é porque mais ela precisa do nosso apoio, do nosso acolhimento. Mas é meio contrassenso isso, porque ela age de uma maneira que faz exatamente o oposto em nós. Faz a gente não ter vontade de se aproximar, não ter vontade de cuidar, não ter vontade de amar, né? Então ela acaba causando repulsa, quando na verdade ela está tentando aproximar. Então a gente tem que ter isso em mente. Quanto mais difícil é o comportamento da criança, quanto mais desafiador pra gente, mais ela está precisando de ajuda. E aí a gente consegue então separar um pouco as coisas, não levar para o lado pessoal e realmente se aproximar para cuidar dessa criança do jeito que ela merece e precisa, tá? Porque muitas vezes o comportamento é decorrente de alguma necessidade que ela está tentando comunicar.
Mas tudo bem, isso já é assunto para uma outra live, é só pra gente ficar atento, porque essa questão do comportamento é realmente muito desafiadora. E a questão da agressividade também acontece muito no contexto adotivo. Bom, então, como é que a gente vai quebrar esse ciclo vicioso de crenças limitantes que essa criança carrega, de autoconceito deturpado, pobre, e transformar isso num ciclo mais saudável? Bom, para começar, gente, o que eu trouxe aqui, eu até escrevi no post dicas, mas foi por falta de uma palavra melhor, tá? Na verdade, o que eu vou trazer aqui são reflexões, porque para começar, a gente precisa desconstruir conceitos internamente, tá? Porque hoje tá acontecendo uma mudança muito radical, mundial, inclusive, na educação. Aquela educação tradicional, autoritária, repressora, ela não cabe mais nos dias de hoje. Mas o que acontece muito é que os pais, às vezes, querem transformar com os seus filhos, mas eles não têm ferramentas, porque eles não tiveram um modelo desse. Eles não sabem o que fazer frente a esses desafios tão novos. Então, o que eu vou trazer aqui são coisas difíceis de mudar, tá? E talvez alguns conceitos até incômodos de pensar, porque são coisas que a gente faz o tempo todo, sem se dar conta, e que sim, prejudicam muito a autoestima da criança. E se a gente quer, então, transformar, se a gente quer ajudar essa criança a crescer de uma maneira que ela se valorize, que ela se sinta capaz, que ela não dependa dos outros para validar tudo aquilo que ela é, a gente precisa estar atento, tá? Então, a primeira coisa é não julgamento. Isso tá muito ligado aos rótulos, que foi aquele post que a gente já comentou, tá? E é uma coisa que a gente faz o tempo todo na nossa vida. Então, a gente categoriza as coisas. Ah, isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso é chato, isso é gostoso, isso não é, tá? A gente julga o tempo todo. Essa é uma atitude que é muito prejudicial. Primeiro porque a gente acaba prejudicando esse comportamento da criança. Vou explicar por quê, mas deixa eu só concluir aqui o meu raciocínio. Por exemplo, você tá conversando com uma amiga, nós adultos fazemos isso. Nossa, fulana, você acredita? Deixei a janela do meu carro aberta, choveu, olha só, molhou tudo, olha que idiota que eu sou. Julgamento. Ou então, nossa, você viu que absurdo que aconteceu? Julgamento. Então, assim, a gente tá o tempo inteiro julgando as coisas. Quando, na verdade, a gente precisa aprender a transformar o nosso julgamento e a observar ao invés de julgar. Então, por exemplo, nesse caso, eu poderia ter falado, nossa, deixei a janela do meu carro aberta, molhou tudo e tal. Nossa, não devia ter feito isso? Ou então, nossa, não gostaria de ter feito isso, tá? Então, a gente precisa transformar primeiro em nós, para depois transferir isso para as nossas crianças. Ó, Bruno, eu me julgo o tempo todo. Sim, Bruno, então a gente se julga, a gente julga o outro, a gente julga as coisas. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade com isso, muita. Eu pratico atenção plena já faz alguns anos e eu percebi, porque esse é um dos conceitos da atenção plena, o não julgamento, que eu julgo até a luz do sol. Então, assim, ai, hoje, nossa, que gostoso, hoje tá sol. Ou então, nossa, que horror, hoje tá chovendo. Eu não consigo simplesmente olhar e falar, hoje está sol, ponto. Ou hoje está chovendo. Eu sempre tenho por trás algum julgamento a respeito das coisas, das pessoas, do tempo e seja o que for. Isso é muito prejudicial para nós e para as crianças. Por quê? Porque a gente acaba transferindo isso para eles. Então, a gente fala assim para os nossos filhos, nossa, como você é bagunceiro, olha esse quarto, o jeito que tá. É um julgamento. Na verdade, a gente poderia falar assim, nossa, essa bagunça me tira do sério.
Quando eu falo essa bagunça me tira do sério, é uma reação a uma ação, tá? A bagunça que me tirou do sério. E não um julgamento com a pessoa que fez a bagunça. Então, você é bagunceiro, é um julgamento. Tô prejudicando a autoestima dessa criança. Agora, quando eu digo que a bagunça me tira do sério, aí eu estou observando, estou fazendo uma observação a respeito dos meus sentimentos. E isso mostra o quê? Que a criança, ela é amada, mesmo que ela faça algumas coisas que não são aceitáveis no meu ponto de vista, tá? Então, outro exemplo. Nossa, filho, como você é devagar. Vamos, a gente tá atrasado pra escola, tá? É um julgamento. Também prejudica a autoestima. Como é que a gente poderia dizer? Filho, vamos, a mamãe não quer que você chegue atrasado na escola, eu tô preocupada, certo? Não é um julgamento, é uma observação. Eu estou aflita porque eu não quero que você chegue atrasado na escola. De novo, a gente não transfere o julgamento para a criança. Isso é ótimo, gente, só que exige treino, exige atenção, presença, pra gente perceber e poder mudar, tá? Então, também tem a questão do rótulo positivo, tá? Eu dei 2 exemplos negativos, mas também tem o positivo. Por exemplo, nossa, filha, como você tem bom gosto, olha que vestido lindo que você escolheu hoje. Julgamento. Você tem bom gosto, estou julgando a pessoa pela atitude que ela teve. Quando eu poderia falar, eu gostei desse vestido que você colocou hoje. É uma observação, tá? Por quê? Se a gente elogia o tempo todo a criança, ela pode ficar dependente da nossa, da nossa ideia, né? Do que a gente tá achando a respeito dela. E isso também é prejudicial, porque ela tem que gostar, independente do pai ou da mãe ou de qualquer pessoa, aceitarem ou gostarem. Ela precisa gostar, é uma coisa que parte de dentro. Então você pode dar a sua opinião com relação àquilo, mas não rotular, você tem bom gosto, ou nossa, que mau gosto, escolheu uma blusa que não tem nada a ver com a saia, tá? Isso é julgamento. Então a primeira coisa, observação no lugar de julgamento, tá? Isso é sensacional para a construção da autoestima da criança. Segundo ponto para a nossa reflexão: validar os sentimentos. A gente fala muito sobre isso aqui. Essa é outra coisa muito difícil para nós, né? Que não crescemos dessa maneira, que não tivemos uma educação emocional, um acolhimento muitas vezes, né? Então, de novo, esse novo modelo de educação de hoje, ele não tem mais espaço para aquela coisa de engole o choro, senão você vai ver, né? Aí que você vai chorar de verdade. Ou, não foi nada, que bobagem, para de chorar, tá? Não cabe mais isso hoje. A gente tá num outro momento, a gente tá num outro caminho, que é o caminho de validar. Quando eu respeito os sentimentos da minha criança, eu respeito a individualidade dela, a integridade dela, tá? Ela se sente aceita, independente daquilo que ela está sentindo naquele momento. Porque, outro julgamento que a gente faz, não existe sentimento bom e sentimento ruim, tá? Então, sentir felicidade é bom, sentir raiva é ruim. Não, isso é julgamento. Existem sentimentos que são fáceis de lidar e existem sentimentos que são difíceis de lidar, mas a gente não pode rotular os sentimentos. E a ideia, então, é acolher tudo isso que a criança sente, nomear e ajudá-la, então, a se expressar a partir do sentimento que ela está tendo naquele momento. Então, o sentimento, ele tem que ser acolhido. O comportamento tem que ser contido, tá? Então, assim, não é uma questão de aceitar tudo. Ele pode, sim, ter raiva, mas ele não pode bater no irmão. Ela pode, sim, ficar com ciúmes, mas ela não pode morder a amiga, tá? Então, a gente precisa entender, validar, mostrar para a criança o que ela está sentindo,
Mas se ela teve um comportamento a partir desse sentimento que não é adequado, que não é respeitoso, é nosso papel também bloquear, tá? Sem autoritarismo, sem ameaça, sem castigo, mas mostrando para ela que isso não é aceitável, tá? Então, o direito da criança ter sentimentos, ele precisa ser preservado, certo? E precisa ser ensinado também, porque ela vai aprender o que ela está sentindo e ela vai aprender a expressar esse sentimento. E no acolhimento, principalmente, parafraseando a Elisama Santos, que escreveu um dos livros que eu me baseei para falar com vocês hoje, que é o Educação Não Violenta, as crianças são analfabetas emocionais. Todas. Imagina as do acolhimento, que possivelmente nunca tiveram a oportunidade de terem os seus sentimentos validados, de serem acolhidas, de poderem compartilhar o que elas estão pensando, sentindo, tá? Então, isso é importantíssimo. Bom, parte prática, então. Como é que a gente vai fazer isso? Como a gente mostra para a criança que os sentimentos dela é válido e como a gente faz para gerar conexão. Ai, Bruno, Renata me adota. Tô vendo várias coisas aqui, ó, até parei para ler. Ai, Bruno, você é uma figura, viu? Ai, que bom que tá fazendo sentido para você, porque, né, você vivenciou muitas dessas coisas, então eu fico feliz que tá gerando sintonia aí. Bom, então vamos lá. Como então gerar conexão com essas crianças para valorizar o sentimento delas e para que elas possam construir uma autoestima forte e saudável? Você pode usar uma técnica de espelhamento, por exemplo. Então a criança fala assim, eu quero brincar lá fora, né? Vamos falar que ela tá muito brava, tá chorando, e ela fala, eu quero brincar lá fora. E aí você pode dizer pra ela, eu imagino que você queira muito brincar lá fora, mas agora a gente vai almoçar. Então você usa essa técnica de parafrasear o que ela tá falando para ela escutar o que ela acabou de dizer e entender que você entendeu também, tá? Então, assim, que a conexão, ela aconteceu. Pô, tô falando uma coisa e ela entendeu o que eu tô falando. Isso não quer dizer deixar ela sair, tá, gente? É só, eu entendo que você tá muito chateada, né? E repete o que ela falou. Isso é parafrasear. Outra coisa que a gente tem que fazer, nomear o sentimento. Muitas vezes durante o conflito, a criança tá desesperada, tá chorando, tá se debatendo, tá se jogando no chão e tal, e ela mal sabe o que ela tá sentindo. E aí a gente pode dizer, nossa, você ficou muito bravo porque eu não deixei você nadar, mas é que tá chovendo, tá? Isso é acolher o sentimento, nomear o sentimento. E se a gente fosse um pouquinho mais longe, a gente poderia dizer, você quer um abraço para se acalmar? Ou então, o que a gente pode fazer para você se acalmar? Né? Oferecer ferramentas para essa criança também pensar a respeito disso e aprender a se autorregular. Então, por exemplo, ela está tendo uma crise, você nomeou o que ela está sentindo. Poxa, eu tô com raiva. Tô com raiva, né? Ela começa a assimilar, tô com raiva. Bom, o que a gente pode fazer para você se acalmar? Poxa, tem uma maneira então de eu acalmar essa raiva que está dentro de mim? Deixa eu pensar o que pode ser. É claro que não é simples assim, tá, gente? Estou dando um exemplo concreto para vocês, não é assim que acontece, mas é assim que ela vai assimilando, tá? E vai acontecendo a autorregulação emocional. Outra coisa que a gente tem que ficar muito atento é não negar o que a criança está dizendo. Então, por exemplo, quando ela tem um sentimento com relação a ela mesma e ela fala assim, nossa, eu sou muito feia. A nossa primeira reação é qual? Não. Da onde você tirou isso? Você é linda. Olha só o seu cabelo. Né? A gente quer mostrar para a criança as coisas boas e acaba negando o que ela está dizendo. Isso é muito ruim. O que a gente pode fazer então, nesse momento, para validar o sentimento dela? Eu acho que você não tá se sentindo muito bem com a sua aparência hoje, né? Porque você abre espaço para ela falar o que ela tá sentindo.
E aí ela pode dizer, não tô mesmo, porque olha aqui meu cabelo, do jeito que tá, não tô conseguindo arrumar. Ai, vem aqui, você quer me ajuda? O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma trança, então, já que hoje ele tá meio rebelde? Né? A gente vai dando ferramentas e estratégias. Ou então ela pode dizer assim, não tô mesmo, porque hoje meu amiguinho na escola falou que eu sou barriguda e não. Ah, tá. E aí você abre espaço para conversar sobre isso. Então, quando a gente não... o que eu quero dizer é que a gente não tá concordando com ela, tá? Quando a gente mostra esse outro lado, a gente não tá concordando com ela, mas a gente tá abrindo espaço para ela poder falar e para ela ficar à vontade, tá? E outra coisa muito importante que acontece bastante na adoção e que causa muito sofrimento nos pais, muita angústia e que vira e mexe, é tema de consultoria ou de direct, enfim. É a tal da história de quando a criança tá brava e ela vira e fala assim, eu odeio você, você não é minha mãe, né? Isso é muito complexo para quem está escutando e a gente tem que pensar que isso não é pessoal, tá? Então, de novo, o que está por trás desse comportamento e dessa fala? E aí a gente pode dizer, você tá com muita raiva porque eu não deixei você jogar videogame, né? Então, assim, o eu odeio você significa eu queria jogar videogame. Você não deixou. Então, você foi a causa disso tudo, né? Mas não é assim. E aí a gente mostra pra criança. Você tá com muita raiva porque eu não deixei você ir na casa do amiguinho, ou não deixei você comer chocolate, ou não deixei qualquer outra coisa, tá? Então, gente, não levem pro lado pessoal, validem o sentimento de raiva, de ódio, tá? Porque a gente tem que olhar o que tá por trás, sempre, do comportamento e da comunicação. E aí você pode dizer também, de novo, o sentimento tem que ser acolhido e o comportamento tem que ser contido, dependendo do que aconteceu. Então, eu odeio você, né? Olha, eu tô vendo que você tá com muita raiva porque eu não deixei você jogar videogame. Mas a gente pode conversar a hora que você usar um tom mais respeitoso comigo, certo? Deixamos claro que falar assim não é adequado, não é aceitável, não é respeitoso. Isso também precisa acontecer, tá? A gente não pode deixar por isso mesmo. A gente não pode só nomear e falar assim, eu tô vendo que você tá com raiva e deixar ele falar. Não. Eu tô vendo que você tá com raiva, isso é legítimo, isso é possível, isso acontece, é normal, mas falar assim não pode, tá? Então é isso, porque pensa, nós adultos, você pode ficar muito brava com o seu chefe, mas você pode enfiar a mão na cara dele? Não pode. Você pode ficar muito brava com o cara no trânsito, mas você pode descer e, sei lá, ou jogar o carro no carro dele, em cima do carro dele? Você não pode. Então, o sentimento sempre acolhido, validado e o comportamento contido, tá? E outra coisa importante, só para finalizar esse tópico dos sentimentos. Na adoção, gente, tem uma coisa que pode ser bastante complexa, tá? Que é a dificuldade de linguagem, de expressão verbal das crianças. Como o desenvolvimento cerebral delas, por conta do trauma, é menor do que o normal, muitas vezes a gente pega crianças mais velhas que já deveriam saber se expressar e que não sabem ainda e que agem como crianças de 2, 3 anos, 5 anos, tá? E a gente precisa então ir ajudando essa criança a nomear o que ela sente. Então, por exemplo, com o tempo você pode dizer, no meio de uma crise, né? Além de nomear, olha, eu tô vendo que você tá com muita raiva porque você não pôde nadar, tá? Você pode chegar perto dessa criança, olhar nos olhos dela e falar, olha aqui nos meus olhos, me diga com as suas palavras o que você precisa. Porque aí ela vai começar a treinar essa expressão, essa comunicação verbal, tá? Me fala o que você precisa com as suas palavras.
E aí você vai ajudando então nesse processo de conectar o que eu sinto com o que eu posso fazer, com o que eu vou dizer, tá? Isso é muito importante. Gente, vocês estão me acompanhando? Tá dando certo? Vocês vão colocando aqui, depois eu vou dar uma olhada, tá? Nos comentários. Ah, Daiane, Renata linda, sempre muito bom ouvir você falar. Gratidão. Ah, gratidão é toda minha, viu? Por compartilhar esses momentos com vocês. Vão anotando aqui se tiver tudo bem, alguma dúvida, reflexões, pensamentos, insights, tudo que for surgindo, tá? Só vou finalizar agora então com uma terceira coisa que eu gosto muito pra... Voltou, gente? Tava reconectando aqui, tá uma chuva aqui. Meu Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Já estamos finalizando. Tá tudo certo aí? Põe um joinha aí pra mim, pra ver se vocês estão me... Ah, Georgia. Ai, Simone. Obrigada, Simone. Emocionada aqui. Tudo isso acontece com minhas duas que chegaram há 1 ano, aprendendo muito. Ai, que bom. Fico feliz, viu, de estar contribuindo. Fico muito feliz com essa troca. Averi, estamos no final do período de convivência, tá me ajudando muito. Ai, que bom, maravilha. A Priscila, Renata, muito obrigada, você é um anjo, tá me ajudando, tá ajudando muito. Ai, obrigada, que bom, eu que agradeço, meninas, eu que agradeço. Que bom ter vocês aqui, viu? Ó, vou finalizar então, terceira coisa que eu gosto muito para fortalecer a autoestima e ajudar nessa construção da autoimagem e tudo. Dê responsabilidades para as crianças, tá? Quando a criança se sente útil, se sente capaz, se sente pertencente ao ambiente, isso faz milagre na autoestima dela. Então, abra espaço na sua casa para a sua criança lavar a louça, arrumar a cama, levar a roupa para a lavanderia, colocar a ração para o cachorro, colocar a mesa do café da manhã, enfim, sei lá. Trabalhos domésticos, fazer um bolo com você, tá? Isso é muito valoroso para uma criança, porque ela se sente parte, ela se sente útil, tá? Isso melhora muito a questão do comportamento, isso vai fortalecendo esse valor próprio que ela tem, tá? Que é de dentro para fora. Então, e assim, quando eu falo de responsabilidades, não é uma coisa autoritária, de vai arrumar seu quarto agora. É envolver a criança na rotina da casa. Isso é sensacional para todas as crianças e principalmente para as crianças que vieram via adoção, porque elas precisam se sentir parte da casa, parte da família, parte da rotina, tá? E quando elas têm espaço, elas melhoram muito. Então, por exemplo, o que eu costumo fazer muito nas minhas aulas? Eu dou aula de educação emocional infantil e eu costumo falar muito assim: hoje eu preciso de um ajudante para mostrar as posturas do yoga. Quem que quer me ajudar? Todo mundo, eu. Ah, então tá bom, então vamos dividir assim, você faz uma coisa, você faz outra, pode ser? Tá? Então assim, quando você abre para que eles participem, eles se sentem muito valorizados. Gente, é a coisa mais linda que tem. Então, façam isso na casa de vocês, se vocês ainda não fazem, comecem a introduzir esse conceito, tá? Vocês vão ver como isso é maravilhoso. A autoestima das crianças vai lá em cima, porque elas se sentem muito poderosas, tá? Muito capazes. E é lindo de ver. Depois vocês me contam, tá? Então essa é uma coisa que, de novo, pode ser complexa, porque não era assim que a gente era tratado, né? Criança não tinha capacidade para fazer nada. Então, imagina, a criança vai mexer com garfo, com faca, com prato, né? Criança vai fazer, não sabe colocar a ração do cachorro? Sabe sim. Ela só precisa aprender, ela só precisa de um direcionamento, tá? Mas abra espaço.
É claro, cada criança, dependendo da faixa etária, tem capacidade para fazer determinadas tarefas ou não. Vou enviar no grupo do Telegram uma tabela do que cada criança pode fazer em determinada faixa etária, tá? Se você não tá no nosso grupo, é só entrar no link aqui da bio do perfil, é grátis, é só clicar lá e você já entra no grupo, tem bastante conteúdo lá. Vou mandar essa tabela lá, tá? E aí vocês vão dando espaço para essa criança, dando responsabilidade, compartilhando os momentos com ela, tá? E vocês vão ver o tanto que isso é benéfico, tá? E aí, sempre, quanto mais envolvimento, de uma maneira lúdica, tá? Não é aquela coisa autoritária, então, de vai arrumar seu quarto, ser o bagunceiro, né? Que é contra tudo que a gente falou aqui desde o começo da live. É uma coisa de, preciso de um ajudante, vamos arrumar a mesa todo mundo junto, né? Vamos arrumar a cama, vamos ver quem consegue guardar a roupa primeiro, sei lá, né? Inventar umas brincadeiras, certo? Muito bem, gente. Nossa, passamos bastante do tempo, eu falei 20 minutos, ficamos 40 aqui, né? Acho que eu tô falando muito. Vamos dar uma olhadinha só nos comentários pra gente encerrar. Jornalista jardineira. Cheguei atrasada, mas já me identifiquei com a questão da linguagem. Ai, que bom. Simone, Renata, fica gravada essa live? Sim, vai ficar 24 horas gravada. Gente, todas as lives, elas são depois editadas, né? Pelo menos o começo e o final, aqui quando eu tô dando mais recados. E elas vão pro YouTube, tá? Tem um canal no YouTube, Psi Renata Travaim. Se inscreve lá, tem um monte de conteúdo, vários vídeos, vídeo de live, vídeo do Karen Purvis Institute, que eu já vim estudando, como eu falei para vocês, e eu gravei muito conteúdo em cima da metodologia deles, dos princípios da TBRI, tá tudo lá, tá bom? Bruno, tentarei aqui em casa. Faz, Bruno, você vai ver o seu pequeno, que amor, que como ele vai gostar de ajudar, porque eles amam. Nem que seja assim, vamos arrumar a casa, você arruma a almofada do sofá, tá? Porque se é muito pequenininho, ele realmente, né, tem coisas que são perigosas e tal. Então você dá pra ele uma função que ele pode cumprir, tá? E você vai ver. Aqui faço muitas atividades com a minha filha, ela adora. Sim, gente, isso gera muita conexão, tá? Foi o que eu falei, essa questão do pertencer. A minha de 10 pede todo dia se eu amo ela. Não sei mais como mostrar que sim. O Veri é assim mesmo. A gente precisa ficar reforçando, principalmente com as crianças que foram adotadas, né? Elas têm necessidade. E, gente, não esqueçam, tá? É importante demonstrar, mas também é importante falar. A gente precisa falar. Eu amo você. Como você é especial para mim. Como você alegra essa casa, tá? A gente precisa falar e demonstrar o amor, tá? E, enfim, é isso. E é por isso que a maternidade, a paternidade são coisas muito desgastantes. Por quê? É o tempo todo, né? Demanda da gente energia, demanda transformação interna para poder lidar com eles. Demanda muita coisa, mas vale a pena, porque nós somos agentes de transformação do mundo através das crianças. O que a gente está fazendo hoje por elas vai ter reflexo lá na frente e vai ser maravilhoso se a gente fizer um bom trabalho, tá?